Boa noite a todos. Hoje, o Berlinda vai começar numa data muito especial, Eric. 22 de 2 de 2022. Uma data especial porque nós vamos votar no 22, tá certo? Eu estava esperando esse dia para poder dizer isso. 22 de 2 de 22, muitos 22 que a gente fica curtindo o conservador, não é isso? Então eu quero aqui agradecer a vocês por estarem conosco mais uma vez aqui no Berlinda, tá? Hoje eu trouxe para vocês, você já conhece, ele já veio aqui, o Eric de Souza, tá certo? É advogado, ele é também especialista no assunto que eu falei, a política em Pernambuco. Ele vai falar um pouco da política de antes e um pouco da política de hoje, não é isso, Eric? Isso. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de trazer a vocês alguns conhecimentos, né? Para trazer a vocês essa oportunidade de vocês conhecerem o Aliança por Pernambuco, que é um movimento voltado para melhorar Pernambuco, para as pessoas ficarem sabendo que existe esse movimento que é formado de mais de 20 grupos de direita conservador. O movimento Aliança Pernambuco é formado por mais de 20 grupos. E todos esses estamos preocupados, todos os grupos, todos nós estamos preocupados em renovar os deputados federais, os deputados principalmente estaduais aqui de Pernambuco, colocar um governador decente, né? Votar novamente no nosso presidente Bolsonaro. E o nosso trabalho aqui é trabalhar para vocês que não gostam de política, que não têm essa preocupação, que não querem saber de política. Hoje em dia a maioria das pessoas estão tão desgostosas com a política que não querem nem votar, Eric. Então a gente resolveu se juntar e fazer esse trabalho para vocês, tá certo? Que eu espero que vocês gostem. Ô Eric, fala um pouquinho. O Eric vocês já conhecem, mas ele vai falar um pouquinho dele, da biografia dele, tá certo? Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui. Já estive em outra ocasião tratando de um outro assunto e agora venho a apresentar o livro que eu publiquei no final do ano passado. Esse livro tem a intenção de auxiliar e ajudar a direita, não só pernambucana como brasileira, na militância política. Pois bem, eu sou advogado, sou professor de História, sou licenciado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, lecionei durante um bom tempo, tenho 8 anos de sala de aula, tanto nas escolas públicas como particulares na cidade do Recife, Paulista, Olinda, Igaraçu, Abreu e Lima. E a minha história com a política, ela começa ainda quando eu era criança. Eu já nasci em 1982 com meu pai candidato a vereador. E aí eu pude acompanhar ao longo da minha vida, né, boa parte da minha vida, meu pai participando de campanhas eleitorais, dirigindo partidos políticos. Você viveu a política, né? Isso. Você viveu. É o que a gente chama de política pé no chão mesmo, arrastando o chinelo, aquela política ideológica onde você conquista o voto pelo convencimento, pela ideologia, pelo que você defende, e não pela boca de urna, e não pela compra, e não pelo conchavo. É aquele voto realmente do convencimento, é o voto conquistado. Então, durante um bom tempo eu militei no movimento estudantil, fui fundador de partido político aqui em Pernambuco, auxiliei a fundação do partido. Só licença, você quando disse que foi professor de História, ou ainda é? Não, eu sou licenciado em História, o título não me tira, só não estou em sala de aula. Aí eu lhe pergunto, você é de esquerda? Eu fui militante da esquerda sem nunca ter sido de esquerda, porque meu pai sempre foi de esquerda. Ah, sim. Então, eu nasci naquele ambiente, no tiracolo, né, no ambiente de esquerda, então eu participei do meu pai candidato a governador pelo Partido da Causa Operária, por exemplo, PCO. Participei da fundação do PSOL aqui em Pernambuco, militei no movimento estudantil e depois, quando eu me dei conta, né, que eu acordei, eu disse, não, essa ideologia não me representa, eu não penso assim. Eu nasci envolvido, Sei. mas não significava que do meu coração saísse a ideologia esquerdista. Sei. Então, eu participei na Universidade Federal Rural
da primeira chapa de direita ao diretório acadêmico. Tinha um amigo também que hoje é advogado, Dr. Ranieri Zarcai, que fez parte comigo dessa chapa, e tantas outras pessoas, que nós nos contrapusemos aquelas chapas de esquerda que sempre dominaram e dominam os diretórios acadêmicos das universidades públicas brasileiras. E aí comecei, né, na militância, e depois eu tive um período de latência. Eu meio que neguei as origens políticas, neguei a política e fiquei distante. Apenas ficou desgostoso com o que você estava assistindo, com o que você estava vendo? Não, eu fiquei perdido. Ficou perdido. Isso, porque o que acontece? No momento em que você percebe que você não é genuinamente de esquerda, você começa a buscar o que você realmente é. O que você é, né? É justamente. Então, a partir de leituras, de estudos, de reflexões, foi que eu pude me reencontrar na política e entender qual era o meu papel. Aí foi daí que eu voltei ao cenário político, já nas eleições de 2018, as eleições presidenciais, já militava antes e observava antes os movimentos das ruas. Depois, nas eleições municipais de 2020, eu me comprometi com várias lideranças de movimentos de direita que iria escrever algo. Eles achavam que eu ia escrever um papel qualquer e dar para eles, e esse papel obviamente poderia se perder ao longo do tempo, e eu resolvi escrever um livro, porque é algo perene, é algo eterno, e que é uma contribuição constante, porque o debate, a leitura do livro, ela não se exaure apenas com o leitor, ela vai trazendo mais pessoas, mais ideias, contrapontos, perguntas, respostas, e com isso nós vamos construindo o passo a passo da militância. Certo. Então, quando eu escrevi o livro, foi nessa intenção, na intenção de ajudar a militância de direita a agir politicamente, a se posicionar politicamente, a saber fazer política de forma construtiva e não fazer política pensando apenas em quanto vai custar minha campanha. Certo. Isso não é política, isso aí é administração de recursos, de dinheiro. Política se debate ideologia, política se debate a cidade, política se debate políticas públicas, ações políticas, como transformar isso em lei, em norma, a profundidade de tudo isso. Deixa eu só dar um aviso aqui. Isso aí que o Eric está falando, se tiver algum pré-candidato assistindo, isso é muito importante para você também. E para você que está também desgostoso, para você que está sem querer votar, é também muito importante para saber a importância, porque a política está em todos. A política faz parte da nossa vida, né? Isso. A nossa vida, eu acho que depende da política, porque somos dependentes das leis, dos governadores, tanto que a gente está a ponto de perder a nossa liberdade, né? Então vocês continuem prestando atenção ao que o Eric está falando, que isso é muito importante, gente. Só um instantinho, coloca o nosso Pix, por favor. Eu quero pedir a vocês, quero só lembrar vocês que o movimento Aliança por Pernambuco depende da contribuição financeira de cada um de vocês, aqueles que quiserem contribuir, puderem, tá certo? Que nós estamos precisando botar nossa campanha na rua, não é isso? Precisamos fazer os panfletos, precisamos fazer as viagens no interior, precisamos fazer reuniões com as pessoas de outras cidades, então tudo isso é custo, e nós aqui do Movimento Aliança Pernambuco, nós não estamos ligados a partido nenhum, Eric. A gente não está ligado a política nenhuma, a gente não está recebendo dinheiro de ninguém interessado que a gente vá trocar o apoio do movimento pelo apoio, o nosso apoio para poder voltarem a trabalhar para um candidato. Isso não existe aqui no Movimento Aliança Pernambuco. É um movimento limpo, tá certo? É uma aliança realmente que a gente faz. Tá aí o nosso Pix, por favor. Quem puder contribuir, o Movimento Aliança Pernambuco agradece. E não esquece, deixa o teu like pra gente, é muito importante. Compartilha também. Se inscreve aí, se inscreve, tá certo? E coloca aí, quando você se inscrever, você coloca em todas, né? Porque tem vários tipos de inscrição, em todas.
que aí vocês vão ficar recebendo o aviso do YouTube. Continua, Eric. Dá essa mensagem importante aos pré-candidatos. Certo. Que a política não é isso, que eles têm que ir, não é só uma troca. É isso? O primeiro contexto da política é a pessoa compreender o que é o voto. Se o candidato compreende exatamente o que é o voto, ele começa a compreender a forma correta de se fazer política. Como você tinha dito, que todas as decisões da nossa vida, elas dependem de política. Seja uma lâmpada que se coloca num poste na rua, até mesmo um hospital que se constrói. A segurança. A segurança, tudo isso é política. Só que muitos pré-candidatos não percebem o conceito de voto, o que é o voto. Na minha concepção, embora que tenha outros conceitos, mas um conceito meu é de que o voto nada mais é do que um encontro de ideias. Quando a ideia que está na cabeça do eleitor encontra com a ideia que está na cabeça do político, e essas ideias elas são congruentes e não divergentes, surge o verdadeiro voto. Surge o verdadeiro voto. Que foi o voto de Bolsonaro. Justamente. O que Bolsonaro falava era o que o eleitor brasileiro, o eleitor médio sentia comum, no coração. sentia e pensava. Certo. E o voto, ele mexe com uma coisa no indivíduo que nem Deus ousou mexer, que é o livre-arbítrio. Você, quando solicita o voto ao cidadão, quando você conquista o voto do cidadão, você está mexendo no livre-arbítrio do eleitor, porque ele tem a liberdade de votar no candidato, ou no candidato A ou B, ou não. Ele pode dizer que não vai votar e ninguém vai poder forçá-lo a votar. Então, o voto é um encontro de ideias que mexe no livre-arbítrio do eleitor. Então, as candidaturas que elas são politicamente vitoriosas não são aquelas que conquistam o mandato por poder econômico, não são aquelas que conquistam o mandato porque compraram mais votos. O mandato politicamente vitorioso é aquele que expressou bem a ideia ao eleitor, o eleitor compreendeu bem essa ideia se encontrou com a ideia do eleitor e gerou um voto. Esse voto foi literalmente o que a gente chama de voto de confiança. Então, o político, ele precisa conquistar a confiança do eleitor e só se conquista através da ideia. Só que, para realizar isso, é necessário alguns passos. E esse passo a passo, eu digo no livro. Gente, eu li o livro do Eric, muito bom o livro do Eric, recomendo, tá certo? Recomendo muito a vocês que vocês leiam, uma leitura fácil, uma leitura que lhe cativa, você começa a ler e você quer terminar, você quer conhecer mais. O livro do Eric são Orientações Práticas à Direita Recifense. Esse aqui é o meu, eu trouxe porque tem algumas coisas grifadas aqui que eu vou comentar com vocês e com o Eric. E aí, eu comento também no livro que antes de qualquer político pedir o voto, ele precisa se definir. Eu falo para a direita, mas se tirar o nome à direita e colocar o político de direita, ele pode facilmente entender o livro enquanto candidatura. Enquanto militante, eu falo à direita. Para todo militante de direita que se sente de direita, que defende as pautas da direita. Então, a primeira coisa que precisa é se definir. Quem eu sou. Se você se define bem quem eu sou, o eleitor saberá quem você é, de forma fácil. Ele vai identificar o candidato, ele vai identificar o político, ele vai identificar a ideologia. É verdade. Então, nós precisamos primeiro entender o que é a direita, o que faz a minha pessoa ser de direita e por que eu defendo determinada ideia de direita. Quando eu compreendo essa tríade, eu já começo a dar o primeiro passo, a militância política. Então, no passado, não havia uma direita nem no Brasil, nem em Recife, nem em Pernambuco. O que havia era pessoas de uma aristocracia local ou de uma aristocracia nacional que ocupavam os cargos de poder, de mando, cargos políticos, mas careciam de uma definição político-ideológica. Então, para a esquerda, que era muito bem definida ideologicamente,
cientificamente também, ficou muito fácil empurrar todas essas pessoas para a direita, independente do que pensavam e do que achavam. Era contra o pensamento deles, eles diziam que era de direita. Que era de direita. Então, chegou um momento que a própria esquerda também, na zona de conforto, começou a empurrar todo aquele que tinha mácula política, tinha sido pego no roubo, no escândalo, numa corrupção, eles já diziam que era de direita. E com o passar do tempo, surgiu os governos militares, foi mais uma vez fácil para a esquerda dizer que todo aquele que fazia parte do governo militar ou que defendia o governo militar eram de direita. Então eles passaram a associar a direita à tortura, ao autoritarismo, aos militares, quando na realidade e ao radicalismo, quando na realidade isso é uma falácia, isso é falso, isso é uma falsa premissa, uma falsa retórica. A direita, ela pensa de outra maneira, ela tem um outro ponto de vista político e é longe da direita a tortura, é longe da direita a imposição, muito pelo contrário. A direita genuína, ela defende a liberdade, os direitos e garantias individuais, ela defende o livre comércio, a possibilidade do livre comércio, da livre iniciativa, menos Estado. Defende a paz, né? Defendemos a paz. Nós não temos essa ideia de que a direita foi associada a tudo que não presta. Isso se deu justamente pela ausência de nossa autodefinição. Então hoje precisamos nos resgatar, nos definir em todas as áreas. Em todas as áreas. O que é que a direita pensa, por exemplo, da arte? O que é que a direita pensa do ponto de vista religioso? O que a direita pensa do ponto de vista social? Em todas as áreas é necessária a definição de direita. Começamos muito atrás? Sim, porque a esquerda já vem fazendo isso há muito mais tempo. Há 3, 4, 5 gerações. Enquanto nós nos despertamos recentemente. Então, é muito recente para que a gente, para que consigamos nos definir de forma plena e mais eficiente para o eleitor. Eu digo assim, a gente nunca conseguiu, como você falou, um político que a gente confiasse, que desse o nosso voto de confiança, como é Bolsonaro. Então, por isso que as pessoas dizem que Bolsonaro, ele despertou a direita, né? A direita que estava adormecida, o conservador que estava adormecido. Tinham poucos, mas eram a grande maioria, não vou dizer, a grande maioria ainda está adormecida, ainda está de cabeça baixa, ainda está aceitando tudo e nada fazendo para combater isso. Pouquíssimas pessoas, se eu estiver errada, você me diga, pouquíssimas pessoas, né, que se dizem de direita, fazem alguma coisa de concreto que eu digo, de chegar a sair de casa, de chegar a fazer, a executar alguma coisa mesmo pelo conservadorismo, pela política, né? Eu sinceramente, eu não vejo isso. Isso é uma queixa que eu tenho muito grande. Eu não sei se é porque eu sou uma dona de casa, já assim na minha idade, eu não me conformo. Eu vou à luta, eu vou brigar, eu vou reclamar. O que depender de mim eu faço, tá certo? Eu não faço um bocado de loucura que o pessoal aí está acostumado a ver, mas o que tiver nos meus limites, nas minhas condições, eu faço. Para defender o meu ponto de vista e o ponto de vista e a liberdade, de um modo geral. É isso? A gente está preso. A gente está preso ainda, né? A gente não está livre não, né? A gente está preso à esquerda, não está? Sim. Ao longo desse tempo em que a direita careceu de definição do que é ser de direita, muitos conservadores, muitas pessoas que eram contrários ao pensamento de esquerda, se preocuparam individualmente em trabalhar, em formar, em ganhar dinheiro, em construir patrimônio, e foi esquecendo o cenário político. Porém, na política não existe espaço de poder vazio. Se esse espaço não está sendo ocupado, alguém vai ocupá-lo. Então, nesse momento, a esquerda passou a ocupar os espaços de poder. E quando ela passou a ocupar os espaços de poder, ela passou a formar o pensamento. O pensamento político, o pensamento social.
o pensamento filosófico. E quando essas pessoas de direita se viram acuadas no canto da parede, com leis que eles não concordavam, com ideias de que eles não concordavam, aí eles pensaram em reagir. Só que quando a direita pensou em reagir, elas pensaram em reagir de forma orgânica, natural, espontânea. Só que política é ciência. Política é planejamento, estudo, razão. Para que se execute algo na política, se planeja, se estuda, se trabalha aquilo ali. Não é assim não, Não, né? não é. Não é na Avenida Boa Viagem, pulando em torno do trio elétrico. Isso aí era um antigo Recifolia. Política se faz Ficou alerta aí. paulatinamente. E o primeiro passo da política, após a autodefinição, é o estudo. É impossível se fazer política sem estudar. É impossível se fazer política sem lei. Por quê? A leitura e o estudo vai nos proporcionar Mais conhecimento, discurso, certo? Retórica. E vai também proporcionar e possibilitar a formação das próximas gerações. Não se faz política sem formar as próximas gerações. Então, eu falo isso no livro. Como é que a gente deve começar? Primeiro, a gente deve começar amando a nossa cidade. É impossível fazer política em Recife sem amar Recife. É impossível fazer política em Pernambuco sem amar Pernambuco. Precisamos amar a nossa cidade. E quem ama, busca saber. Quem ama, se preocupa. Quem ama, estuda. Compare uma mãe ao filho. Quando ela ama o filho, ela procura saber como está o filho. Ela procura cuidar. Se preocupa. Ela se preocupa. Então, é impossível fazer política se a gente não ama a nossa cidade. Temos que amar cada pedacinho da cidade de Recife, é o primeiro passo. Para daí em diante, construirmos um projeto de cidade. Ora, o que é que eu quero para a minha cidade? O que é que eu quero enquanto cidade? Eu só posso construir isso se eu amo a minha cidade. Mas se eu não amo, eu junto as malas e vou embora. Eu posso dizer que esses políticos que nós temos aí não amam Recife, né? Eles amam o dinheiro que a política dá para eles, né? Porque ver Recife das condições que está e não procurar mudar, ver o centro de Recife do jeito que está, uma catástrofe, tá? Uma lástima o centro de Recife. E nenhum prefeito faz nada, é cada dia pior, nenhum governador faz nada, baseado no que o Eric falou. Eles não amam a nossa cidade. Então, se nós que amamos, a gente vai ter que saber votar corretamente agora para governador. Não é isso, Eric? Isso. O que eu percebo hoje é que os políticos que aí estão ocupando inúmeros cargos, seja no executivo municipal, executivo estadual, legislativo, essas pessoas amam o poder, amam o status que o poder proporciona, amam os recursos que ocupar o poder dá, mas para eles executarem tudo isso, eles precisam de uma massa populacional que vote. Então, quanto mais distante da política essa massa populacional está, quanto menos instruída essa massa populacional se apresenta, mais fácil é a manipulação eleitoral. De manobrar, né? Manobrada, comprada e vendida. Então, o político hoje, que pensa em fazer política de forma séria, discutindo e debatendo ideias, construindo um projeto de cidade, ele inicia tudo isso através do saber, através do estudo. É impossível fazer política sem leitura. Política com P maiúsculo se faz com saber. É assim que funciona. E a partir daí, eu tendo a exata dimensão da cidade em que eu amo, da cidade que eu faço política, aí eu vou começar a construir com os meus pares, de forma coletiva, um projeto de cidade. A nossa cidade, ela é um grande condomínio. Quem não participa da Assembleia vai acatar qualquer decisão que vier de cima para baixo.
Então, eu assisti aquele pessoal que fala, entregando uma pizza, você viu aquela? não vi. Então ele entregando uma pizza de cocô, ele chegava, batia assim, aí foi entregar, disse, o que é isso? É uma pizza de cocô. Mas eu não pedi, não vou querer. Não, você pediu, alguém daqui pediu. Aí tinham 3 pessoas no apartamento, né? E aí um deles fez, eu perguntei o que é que você queria. Você disse que eu decidisse. Eu perguntei você também, você disse que tanto faz. Aí eu tive que dizer alguma coisa, eu disse, bota qualquer cocô aí. Pronto, aí a pizza veio nesse sabor. Aí o entregador de pizza ainda disse, não, você ainda vai poder pagar a pizza se você quiser em 4 anos. Ou seja, a pessoa vai passar 4 anos pagando aquela má decisão. Aquela má decisão. E aqueles 2, porque não decidiram, aquele outro, o único que decidiu errado, né? Justamente. E todos pagaram. É isso aí que você fala, né? Quem se omite... Vocês me desculpem eu ter dado esse exemplo aqui desse... Mas é isso mesmo. Quem se omite vai ter que assumir esse ônus, certo? Durante 4 anos. Só que as pessoas tendem a impressão de que um mandato se acaba em 4 anos. O mandato sim se acaba em 4 anos. Mas as consequências perduram por muito mais tempo. Muito mais de 4 anos. Então, eu digo no livro que a direita quer ganhar as eleições na cidade do Recife, no estado de Pernambuco e nas demais cidades. Mas é impossível você querer mandar no jardim do vizinho ou opinar no jardim do vizinho se o seu jardim não tem uma flor. É verdade. Se você não cuida do seu próprio jardim, você não tem autoridade para cuidar do jardim do vizinho. Você exigir que o jardim do vizinho está todo cheio de lixo se o seu também está, né? Justo. Então, a primeira coisa que devemos fazer, enquanto recifense, é conhecer o Recife. É buscar organizar a nossa própria casa. E o Recife, eu fico assim, o livro dele é muito bom, gente. Eu parei aqui para dizer que o livro dele é muito bom, viu? Tá de parabéns. Obrigado. Mas eu quero assim, fala do desde que você era pequenininho, que você acha que os políticos não queriam que o pessoal se educasse, você via bem isso? Isso ainda é desde antigamente que é isso, e a gente ainda está hoje, esse tempo todinho, esses anos todinho, a gente ainda está nessa. Isso, porque o discurso educacional, ele pode se fazer de várias formas. E uma delas encontradas pelos governadores... O pessoal chama voto de curral, é isso não? Não, não. A educação ela pode se fazer de várias formas. Dentre elas, a educação política. Mas a educação política, ela não é uma educação que ela se faz necessariamente nas escolas. E nem tampouco nos cursos técnicos. Essa formação, essa obtenção de conhecimento, ela é feita de uma outra maneira e tem um outro objetivo. A educação política, a formação política, ela tem que ser feita por um povo, para o próprio povo. Quando o povo ele é culto, quando o povo ele tem uma cultura na cidade de amar a leitura, o conhecimento, os debates, os encontros, as discussões, aí a Ágora, que é um lugar de encontro, ela passa a ser um lugar de produção intelectual. Só que os nossos políticos, ao longo do tempo, eles foram perdendo essa essência de debater política ideológica, de tratar o povo... Você via isso quando era criança? Essa preocupação de debater? Via. Dentro da esquerda, a esquerda só chegou aonde chegou porque fez esse serviço, porque fez esse dever de casa. Aqui debatia política em alto nível o ministro Marcos Freire. Você tem alguma foto que você gostaria de mostrar? Tem várias, tem fotos históricas que eu até tinha mandado. Você quer que mostre para você mostrar? Pode ser, pode ser. A primeira foto, coloca aí, Alex, por favor. Algumas fotos do acervo do... Ali é o governador Marco Maciel.
Ainda novinho, né? Ainda novo, bastante novo. Tem mais, tem... Aí é o... Se não me falha a memória, tá... Isso aí é Francisco Julião, das Ligas Camponesas, exercendo justamente a formação essa parte que você falou, discutindo, debatendo. Isso. Francisco Julião foi quem? O líder das Ligas Camponesas. Certo. Isso na década de 60. Miguel Arraes com a filha de Getúlio Vargas, Ivete Vargas. Isso aí Miguel já tinha voltado do exílio, já tinha voltado do exílio. Sei. Miguel Arraes em comício. Você assistia, Miguel Arraes também tinha essa preocupação, porque era de esquerda, de debater. Sim, a esquerda... Tudo isso era uma preocupação que a esquerda tinha e ainda tem, e a direita não faz. Por exemplo, no governo de Miguel Arraes, isso na década de 60, existia no sítio da Trindade o movimento de cultura popular. Esse movimento de cultura popular funcionava no sítio da Trindade, em Casa Amarela. Ele formava os operários em várias áreas, seja escultura, desenho, pintura, costura, e alfabetização também, mas ao mesmo tempo tinha formação política. Por trás tinha um interesse político, né? Não era um interesse necessariamente eleitoral, mas era um interesse de formar politicamente as futuras gerações. A ideia, né? De colocar a ideia na cabeça. Porque quando você forma as futuras gerações, por exemplo, no ideário ideológico, é muito mais fácil você pedir voto àquela pessoa que já está com o coração aberto para uma determinada ideologia. Certo, entendi. E aí essas pessoas vão se multiplicando e chega um momento que a outra ideologia que não fez esse trabalho, ou ela perde espaço ou deixa de existir naquele cenário político. Por isso que é tão importante esse trabalho de base que chama, né? Trabalho de base, trabalho de formação. Isso aí é o que, essa foto? Essa foto está distante, não está dando para eu ver aqui, mas eu acho que é o retorno de Miguel Arraes aí. É Miguel Arraes. Ali é Francisco Julião, ainda nas Ligas Camponesas. Jarbas Vasconcelos, em comício. Na época pertencente ao MDB, participou ativamente das discussões na época contra o governo militar, na redemocratização do país. Era uma liderança de esquerda importante. Mas pode-se dizer que ele foi um bom governador, né? Que ele fez alguma coisa. Sim, o que acontece? Isso aí são fotos de campanhas eleitorais passadas na cidade do Recife. Aí mais à frente tem reuniões do PCO. Isso aí é Marcos Freire, se não me falha a memória, porque está distante aqui a foto. É Marcos Freire. Reuniões do Partido da Causa Operária. Eles sempre se reunindo, né? Sempre se reunindo, debatendo. Essas reuniões, elas formam a reunião do Partido da Causa Operária. Quem está de camisa vermelha de costas é meu pai, na época era o presidente, foi candidato a governador de Pernambuco em 2002. Como é o nome do teu pai? Maurílio Silva. Tem mais alguma? Pronto. Então, o primeiro passo é organizar a própria casa. E como é que se organiza a própria casa? Se reunindo para debater e discutir política. Quando se debate e se discute política, se aprende política. A leitura é imprescindível. A leitura precede tudo isso. E o encontro vem após a leitura. Terceiro passo, estudar a própria casa. Eu preciso conhecer os bairros do Recife, as localidades do Recife. Sejam as mais nobres, as mais carentes, as mais centrais, as periféricas. Eu preciso conhecer o Recife. Porém, existe uma outra coisa. A cidade vazia, ela não é nada. A cidade precisa de gente. Então, para construir um cenário político, ou para se construir um cenário ideológico político, é necessário vínculos. Vínculos são a liga necessária. Deixa eu dar uma paradinha aqui para dar boa noite, pessoal. Está aqui o Marcos. Um abraço para você, Marcos, aqui, Marcos do Aliança do Pernambuco. Ele está dizendo que o voto tem que ser baseado no que acreditamos, aquilo que você falou, né? Analise e pesquise o histórico de cada candidato.
vote para mudar o país, nosso Estado. Ele ainda disse, é comum comprar, entre aspas, o voto. Lembre-se que esse método é algo que devemos dar o troco, pois quem compra quer ser seu dono. Receba e vote no que você acredita. Roberta Luna está aqui dando boa noite. Boa noite, doutora Roberta, um abraço para você. Jeane Gabriel também está aqui, ela está dizendo que quem ama dedica tempo, é aquilo que você disse, né? Justamente. Se você ama Recife, você tem que conhecer a sua cidade, tem que dedicar tempo para ela, né? Aí a Roberta está te elogiando aqui. Eric é excelente, gratidão por aprender diariamente com ele. Obrigado. Eric é um professor, né? Eric é um professor. Obrigada também, Eric, mas eu não canso de... Vocês sabem de onde Eric veio? Você, né? Gravatar? Atualmente eu tô morando em Gravatar, foi por conta desse período de pandemia. Mas eu sou filho de Olinda, né? Eu sou filho da Marim dos Caetés. Marim dos Caetés significa fortaleza dos índios Caetés, era a cidade de Olinda. Marim é Fortaleza. Marim. Eu nasci na Tricentenário, em 1982, mas toda a minha militância política ela se deu em Recife e no restante do estado de Pernambuco. Certo? Meu pai saiu candidato a deputado federal, e a gente andava o estado todo, na formação dos diretórios municipais dos partidos, caminhávamos o estado todo. Então, e Recife foi uma cidade que eu passei a amar. Por que eu passei a amar o Recife? Porque eu fazia política na zona norte da cidade do Recife. Morro da Conceição, Alto do Capitão, Alto do Eucalipto, Vasco da Gama, Casa Amarela, Monteiro, Casa Forte, como é que se diz? Alto da Telha, Alto do Mandu, Alto Santa Isabel. Então assim, Recife é uma cidade que sempre me encantou por todas as características da cidade. E quando eu digo no livro que o vínculo é a liga necessária para se construir um projeto político, é porque eu preciso subir o Alto do Mandu com a mesma desenvoltura que eu ando pelo calçadão do Boa Viagem. Eu preciso abraçar as pessoas da mesma forma, porque a cidade é formada de gente. Quem ama a cidade ama a gente. E se você ama a gente, você quer se vincular. Andar numa cidade em que você separa ou exclui os cidadãos pela zona sul ou pela zona norte, você já deixou de ser cidade e você passou a ser apenas um sujeito de uma bolha. Tu acreditas que já são 15 para as 9? Sério? Sério. Passa rápido, gente. A gente, numa conversa boa, numa aula agradável como essa, não vai dar tempo. Eu noto que ele queria dar umas pinceladas no livro dele, mas não vai dar tempo. Mas eu vou dizer aqui, como eu li, eu tinha algumas coisas aqui grifadas, e está na parte assim, que está dizendo que a direita nos dividimos, que a direita se divide, né, porque buscamos agir individualmente. E nos enfraquecemos porque não sabemos agir coletivamente. É a pura verdade da direita. Aí eu gostei muito disso aqui que você colocou. Sendo assim, é preciso para ontem, gente, é ontem, não é hoje não, agir civilmente organizado. Vamos nos organizar, gente, tomando para si as pautas que foram usurpadas pela esquerda em razão da omissão da direita. Que pautas são essas? Olha, primeiro, a pauta da saúde não é uma pauta esquerdista. A saúde, ela atinge a todos. Então, uma péssima gestão da saúde pública, ela vai atingir o rico e o pobre. Aí você pode me dizer assim, Eric, mas o rico paga plano de saúde. O rico só paga plano de saúde porque durante anos a saúde pública foi sucateada. Então, uma má gestão da saúde pública vai atingir o rico. No dia que a gente tiver uma saúde pública excelente, os planos de saúde praticamente... Pois é, eu não sou contra a existência do plano de saúde, mas o rico deve lutar por uma boa saúde pública, tal como ele luta pela redução, por exemplo, dos gastos com o plano de saúde. Sei. Agora,
Quando a gente pensa apenas individualmente, ora, eu vou conquistar o dinheiro para ter o melhor plano de saúde para mim e para a minha família, e esqueço o serviço público de saúde, futuramente eu posso precisar de uma emergência, num acidente, eu posso precisar num engasgo qualquer, ser socorrido a um hospital, e nisso alguém te leva, está desacordado, alguém te leva para um hospital geral, um hospital da restauração, e aí você... E eu pagar o preço com a própria vida pela minha omissão de não ter cuidado da saúde pública. Talvez hoje, os altos preços dos planos de saúde se devem justamente à ausência de concorrência. Porque se o serviço público fosse de boa qualidade, os preços dos planos de saúde cairiam, porque ele teria um concorrente à altura. Só que a direita sempre pensou individualmente. Ora, se eu posso pagar o meu plano de saúde, eu não vou me preocupar com aqueles que não podem. Isso é um pensamento errado. Outra coisa que a gente também sofre muito, outra pauta que foi usurpada, qual seria? Segurança? Educação. Educação, segurança também? Eu vou por partes. Certo. Por exemplo, porque a segurança é uma pauta complementar à educação. Uma sociedade bem educada, uma sociedade onde o filho do pobre e o filho do rico têm o mesmo acesso, fatalmente será uma cidade mais segura. Porque a insegurança, a violência, ela advém justamente de pessoas que não tiveram oportunidades na vida. E quando eu falo oportunidade, eu não estou analisando apenas a subjetividade de ser bom ou ser mal. Mas se você dá oportunidades maiores às pessoas, às pessoas da cidade, dificilmente essa pessoa vai tender ao mundo do crime, porque ela teve uma dimensão maior da vida social, ela teve uma maior possibilidade de conhecimento, possibilidade de ter outras formas de ganhar vida. Então, quando a direita esqueceu a pauta da educação e deixou só a esquerda cuidando dos professores, só a esquerda cuidando da pauta de melhores escolas, educação pública gratuita e de qualidade. Desde a alfabetização, né? Desde a alfabetização. Então, a direita precisa acordar para ontem que a pauta da educação é nossa. Os professores no Brasil devem ser valorizados, bem remunerados. As escolas públicas brasileiras não podem ser casas de pombos. Elas precisam ter estrutura física para a melhor acolhida do aluno e do professor. Agora, se a educação de Pernambuco é mas tão boa, por que é que os filhos dos políticos só estudam em escolas particulares? A resposta está aí, gente, porque a educação pública não é boa. Não, eu não vou dizer nem os filhos dos políticos. Qualquer família que pode mais um pouquinho, que tem uma condição de vida um pouquinho melhor, faz isso, sua, para poder colocar o filho numa escola melhor, para não ficar numa escola municipal nem estadual. Justamente. Né? Isso aí a gente vê. E a outra pauta? Tem várias. Agora, vamos a pauta do transporte público. É inadmissível uma cidade como o Recife ter o pior transporte público do Nordeste. Nós temos uma cidade que é quente, naturalmente quente, tem um clima tropical, mas nós somos obrigados a andar apinhados em ônibus, nas integrações lotadas, sem a devida organização, quando nós poderíamos ter um modal de transporte público muito melhor, muito mais adaptado e coerente com as características da cidade do Recife. Então, assim, são inúmeras pautas que poderiam ser abarcadas pelo direito, a noite todinha aqui, que a esquerda e tomou não para termina. si. É muita coisa que ele tem para contar para gente. Deixa eu falar mais um pedacinho aqui do livro dele, que eu grifei. Então, ele está falando aqui, ele falou no 11, disse estatuto ou instituto, né? Nessa parte aqui que você fala. Aí você colocou, de outro modo, agir institucionalmente é mais forte do que individualmente. Lembre-se que uma minoria devidamente organizada tem muito mais capacidade de atingir seus objetivos políticos do que a maioria dispersa. Pura verdade, né, Eric? Isso é a essência da política na prática. Por exemplo, nós assistimos hoje políticos de esquerda, às vezes um político só, consegue derrubar projeto de lei do governo, consegue impedir o andamento de algumas pautas ou ações do governo Bolsonaro por ativismo judicial. Ou seja, ele é uma minoria, mas ele está devidamente organizado e ele age institucionalmente. Aí vamos à diferença. A direita colocou milhões de pessoas no 7 de setembro nas ruas, mas não tivemos nenhum resultado efetivo.
nenhum resultado palpável. Por quê? Porque isso não é agir institucionalmente. Todavia, Randolfo Rodrigues, um senador apenas, bem assessorado por Heloísa Helena, consegue mover ações judiciais e ações judiciais junto ao STF e barrar várias ações do governo. Ou seja, você ver, né? Ele age devidamente organizado e institucionalmente organizado. Uma minoria organizada derruba a maioria completamente desorganizada. Gente, a gente precisa se organizar. Por favor. Eu vou... Tem muita coisa sublinhada, mas eu procurei aqui algumas porque eu sabia que o tempo não ia dar. Então tem aqui um que fala sobre estabelecer as virtudes dos representantes políticos. Então ele botou aqui, uma sociedade sadia é aquela que não se orgulha de bandidos no poder, nem tampouco contribui para que os mesmos permaneçam. É preciso, portanto, combatê-los em todos os níveis e graus hierárquicos. Coisa que a gente já vive, né? Isso. Quando a gente vota, nós damos àquele que recebeu o voto um voto de confiança. Porque a gente conhece a pessoa, nós conhecemos a pessoa, mas o íntimo, quem conhece é Deus. É verdade. Então, nós podemos confiar numa pessoa e colocá-lo no mandato e nos decepcionar lá na frente. Isso Aconteceu é natural. Muito isso, né? Isso é natural. Agora, passa a não ser natural a gente se decepcionar com um determinado representante, este se demonstrar desonesto, esse demonstrar que não cumpriu o que prometeu, ou pelo menos não mostrou nenhuma vontade de cumprir, e votarmos nele novamente. Nós devemos estabelecer as virtudes dos nossos candidatos: honestidade, conhecimento, formação. Se liga aí, gente. O que mais? Carisma, respeito pelo eleitor, pelas pessoas, porque um político de mandato, ele tem que entender que ele é um representante de um povo e ele só sentou na cadeira porque determinada quantidade de pessoas assim o quis. Então ele deve respeito a toda a sociedade, a toda a cidade do Recife, todo o estado de Pernambuco e a todo o Brasil, obviamente. Certo. Então nós precisamos estabelecer essas virtudes. Quais são os candidatos que queremos? O que é que o nosso candidato precisa ter para que ele receba o nosso voto? Então, se a direita estabelece essas virtudes, já começa a acertar daí. Gente, se liga, vamos botar aí um exemplo disso que ele falou, né? É normal a gente votar, dar um voto de confiança porque não sabia e depois ele se decepcionar. Né? É normal. Mas o que não é normal é justamente isso que ele colocou e que ele explicou agora. É o candidato não ser honesto, é tudo que a gente está vendo aí. É ser ladrão, roubar, é corrupto e mesmo assim a gente ainda querer colocar essa pessoa no poder. Coloca aquele videozinho, Alex, por favor, para a gente ver aqui um exemplo exatamente disso daí. Isso aí, gente, é uma campanha. Dá para colocar o áudio? Para que juntos possamos ser o primeiro grande partido brasileiro a declarar oficialmente o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos comparar assim o PSB com o PT? Não existe nenhum gestor do PSB no estado de Pernambuco condenado por corrupção. Já do PT, não cabe em duas mãos se a gente for contar quantos gestores presos tem em Brasil. Não está dando para sair. Então, isso aí é o nosso prefeito, né? João Campos. Eu tenho... Ele apoiando o atual governador, que está querendo colocar o Danilo Cabral no lugar dele. Vamos ver se vai sair o som agora. O Alex, você acha que o som vai sair? Está rodando a internet aí, possa ser que... Pernambuco está absolutamente unido para que juntos possamos ser o primeiro grande partido brasileiro a declarar oficialmente o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos comparar assim o PSB com o PT? Não existe nenhum gestor do PSB no estado de Pernambuco condenado por corrupção. Já do PT, não cabe em duas mãos se a gente for contar quantos gestores presos tem em Brasil afora. Aí depois disso daí, que ele está apoiando o
o presidente dizendo que vai chamar, mas antes, na campanha para prefeito, ele estava detonando com o PT, dizendo que nas duas mãos não caberia a quantidade de crimes que o PT tem. Está rolando nas redes sociais isso daí. Ele falando, dizendo que o PT, acabando com o PT, dizendo que é ladrão, que isso para a campanha de prefeito, porque a prima dele era candidata a prefeita, né, pelo PT. Então ele, para ganhar, fez essa fitinha toda para a gente, para os eleitores, né? Acabando dizendo que o PT não serve, não era um bom partido. Aí agora, né, o governador apresentando Danilo Cabral, que é do PSB também, para ser o sucessor dele, e aí eles estão apoiando o PT. Aí apareceu o João Campos justamente apoiando e dizendo que vai apoiar o Lula. Quer dizer, como é que ficou, né? Pois é. Se a população ela não compreender que precisa estabelecer as virtudes dos seus representantes e não fiscalizar justamente essas virtudes, nós estamos caminhando a passos largos para construir uma sociedade aonde a virtude é o mal, aonde o caos vai imperar no lugar da ordem, no lugar da construção da felicidade, no lugar do bem-estar social. Então, eu costumo avaliar a gestão, nada contra a pessoa de João Campos. Eu não faço política com disse-me-disse, nem com intriga, nem com adjetivações pessoais. Eu não faço isso. A pessoa de João Campos tem meu respeito por ele ser um ser humano. Mas eu tenho contra a trajetória política e tenho contra a gestão de João Campos. João Campos é um político que foi tirado de onde não tinha e colocado onde não cabe. Não tem história política. Poderia ter o pai dele, o avô, mas ele em si é um político de chocadeira. É um político que nasceu produzido e foi colocado na prefeitura do Recife por conta do poderio econômico, por conta do governador, por conta de toda a estrutura política deixada pelo pai. Agora, politicamente, naturalmente, qual é a ligação que João Campos tem com a periferia do Recife? Nenhuma. Qual é a ligação que João Campos tem com a população do Recife? Ele não teve tempo de construir isso. É como você disse, ele foi colocado, como você falou. Ele foi tirado de onde não tinha e colocado onde não cabia. João Campos, o máximo que ele tem do Recife é amizade de escola. Ele não construiu vínculos. Se brincar, se soltar ele, por exemplo, no alto do eucalipto, ele não vai conseguir nem descer. Se colocar ele no alto do Capitão, ele não vai saber nem onde está. Então, é necessário que um político, para que ele seja, na essência democrática de uma cidade, um legítimo representante, ele precisa ter vínculos. Ele precisa conhecer pessoas além dos muros do Colégio Damas. É isso aí. Já são mais de 8 horas, já são 9 horas. Vamos falar, quero mostrar para vocês mais uma vez o livro do Eric. Adquiram o livro, já tem nas livrarias? Não, Só com você. Comigo. Pode dar seu telefone? Posso sim. É o 9996-6342. Esse telefone também é o WhatsApp. 9996-6342. Anota aí, quem quiser adquirir o livro do Eric, liga para ele, que ele manda entregar. Envio para todo o Brasil sem custo adicional. Custa R$40, a pessoa não paga o envio. Ótimo. Vai ser uma excelente aquisição quando vocês conseguirem. Chegou o momento do Berlinda, né? Eu até o final do dia da campanha, eu vou ter que estar mostrando esses daqui. Como é, esse é o Danilo Cabral, como é que vocês vão querer votar no Danilo Cabral, um candidato, um deputado federal, que Paulo Câmara está querendo que ele vá ser governador, um cara que foi contra o voto impresso auditável, um cara que foi contra essa Auxílio Brasil, desse aumento, que era 180, passou para 400. Um cara desse tem condição de ser governador?
vocês pensem direitinho em tudo que o Eric falou. Número 40, o número dele vai ser o 40. Que esse outro aqui, querendo para continuar nas benesses, se esse daqui ficar no lugar dele. Tenham cuidado, minha gente, não votem no 40 para candidato nenhum, nem deputado federal, nem deputado estadual, nem governador, nem senador. Aguardem que o movimento Aliança por Pernambuco está justamente trabalhando para mostrar a vocês uns candidatos adequados para que a gente tente livrar Pernambuco, melhorar um pouco a política de Pernambuco com pessoas decentes, tá certo? Tem aí o Pix, tá? Curte e compartilha, não esquece, compartilha, manda esse podcast para outras pessoas, para parentes de vocês, e bota um avisozinho embaixo, pedindo que as pessoas curtam, se inscrevam, isso é muito importante para a gente, tá certo? Tá aí a contribuição, estamos aguardando a contribuição de vocês. O Movimento Aliança Pernambuco precisa se mobilizar, precisa trabalhar, e nós não temos apoio de deputados, de político nenhum e nem de partido nenhum. Estamos trabalhando sozinhos, só nós e vocês, com a ajuda de vocês. Aguardamos a contribuição de cada uma. Eric, fala aí umas considerações finais, termina aí com uma chave de ouro que você, desde hoje que está com ela na mão, com essa chave na mão, falando. Primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer estar vindo. Segundo é que nós devemos sair do conforto do sofá, da televisão e do controle remoto e agir em nossa sociedade, pois a nossa omissão ela gera consequências. As consequências muitas vezes não são pagas por nós, mas para os nossos filhos e descendentes. E que o estudo, a leitura e o amor ao conhecimento é a força motriz da transformação. É o que liberta. É o que liberta. Isso mesmo. É isso aí, gente. Fica a notícia para vocês. Fica essa recomendação do Eric de Souza Silva. Fica essa recomendação para vocês. E muito boa noite, muito obrigada. E não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tá certo? E até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Um abraço para vocês.